pelo grande amor dele, pela grande misericórdia dele, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós passamos lutas, passamos dificuldades, nos preocupamos, porém Deus, ele é eterno, ele permanece o mesmo, ele não muda. E eu quero nesta manhã refletir um pouco sobre a bondade de Deus. A Bíblia, ela nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, sobre a bondade de Deus. E é um grande atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, infinitos atributos. Faz parte da sua existência, faz parte da sua generosidade. E essa bondade, ela é vista em todas as suas obras, desde a criação até a consumação dos séculos. Nós vemos que ele fez tudo por amor, manifestando a sua misericórdia, a sua bondade, ao criar, ao sustentar o mundo, ao governar o mundo, ao controlar toda e qualquer situação. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e nos oferecendo a reconciliação através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos desde o princípio, desde o relato da criação, nós vemos essa bondade manifesta em toda a Bíblia. Foi uma das características de Deus, muito constante, bem constante, totalmente constante, né? E eu pediria até que você compartilhasse aí com outras pessoas. Nós iremos passar aqui alguns minutos falando sobre a bondade de Deus. E coloca o coraçãozinho aí para quem está gostando. Se quiser falar alguma coisa também fale, ok? E o Senhor, ele nos deixou marcas profundas dessa bondade, né? E a palavra bom aparece pelo menos 7 vezes na descrição dos feitos do Senhor. E isso reflete o seu caráter, sua bondade, que tudo foi maravilhosamente planejado, com muita perfeição. A criação tem as marcas da bondade do Senhor. E o que é, na verdade, a bondade de Deus? A bondade de Deus faz parte da sua essência, faz parte do seu caráter. Está intrínseco no seu ser. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo. É uma característica intrínseca do Senhor que se manifestou através da criação e na sua forma de misericórdia, na sua forma de relacionamento com a criação, a sua autorrevelação. E nós vemos através das Escrituras a manifestação dessa bondade, que é uma bondade eterna, infinita, ilimitada, abundante, fenomenal. Gente, são muitas características que eu posso aqui falar sobre a bondade do Senhor, sobre o amor de Deus. A palavra de Deus nos diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 4, estará aí dizendo: amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. A essência de Deus realmente é o amor. E toda pessoa que diz que é nascido de Deus, que tem ao Senhor em seu coração, e não ama, essa pessoa não conhece a Deus. Nós precisamos amar as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus amou os discípulos e amou a todos até o fim. Ele foi até a morte de cruz, não ficando na tumba fria, mas ressuscitando. E provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34 e o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. E realmente a bondade de Deus está em todas as situações, em todos os momentos. Nós nos angustiamos, nos afligimos a cada dia, a cada momento. Porém, o amor de Deus está derramado em nossos corações como um bálsamo que cura as nossas feridas. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele é a causa principal e primária da bondade. Os seres humanos possuem uma bondade imutável, uma bondade limitada, ao contrário de Deus. Deus, ele ama, na realidade, incondicionalmente.
E nós podemos ver em Deus esse padrão de bondade, porque Ele é bom o tempo todo, Ele não falha. Nós amamos hoje, amanhã não amamos, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele deu a Adão e a Eva o livre-arbítrio de eles escolherem. Vocês têm uma escolha de me servir ou não. E Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, foram expulsos do jardim do Éden. Porém, Deus, Ele sempre buscou uma forma de ter esse relacionamento com o homem. E Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele providenciou lá no Éden, né, a roupa, o cordeiro, já tipificando Cristo, porque a bondade de Deus, ela é extrema, ela é revelada de um modo muito especial nas Santas Escrituras. E nós vemos a demonstração dessa bondade através da sua graça. Ele nos dá favores imerecidos. A graça é o favor imerecido de Deus. Aí nós temos a graça, nós temos aí a misericórdia de Deus, que Ele aplica os castigos que nós merecemos, Ele nos disciplina. Nós somos disciplinados pelo Senhor para que possamos nos achegar mais a Ele. Mas aí nós vemos o que? A graça e a misericórdia do Senhor que andam juntas. Deus é bom e a sua misericórdia cada dia, renovando-se cada momento. Diz a palavra que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada manhã. E nós vemos, através da sustentação do universo, do cuidado de Deus para conosco, as riquezas da sua glória, as bênçãos distribuídas para nós, que Deus nos faz vivermos as suas bênçãos. E a maior bênção justamente é a obra da redenção. Por meio de Jesus Cristo, a bondade de Deus foi manifestada aos homens ao ponto de Cristo entregar a sua vida por nós. Vejamos sobre a bondade de Deus e outros princípios. A bondade de Deus é um conjunto de princípios, é um conjunto de valores inseridos na sua palavra, que nos mostram como Deus, Ele nos ama, como Deus, Ele é misericordioso. E além da sua bondade, nós temos atributos, né, associados à sua bondade, que é a piedade, a justiça, a misericórdia, a santidade de Deus, a verdade de Deus, a generosidade. Gente, são tantos outros atributos inseridos com a bondade, e nós vamos entender perfeitamente que isso vai refletir em nosso caráter, porque nós temos esse relacionamento com o Senhor, e toda bondade, toda justiça de Deus, ela está manifestada no homem através do fruto do Espírito Santo. Quando nós vamos refletindo tudo isso à luz da palavra de Deus, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmo 116, 12. Evidentemente, entregando o meu coração, entregando a minha vida, aceitando a disciplina do Senhor, porque o Senhor nos disciplina, Ele disciplina a quem ama, e o amor de Deus é um amor incondicional, é um amor justo. E nós temos aqui exemplos de bondades na Bíblia. Jó, por exemplo, era um homem reto, temente a Deus, por isso era bondoso e bastante generoso, fazendo justiça e ajudando aos necessitados. Jó capítulo 29, versículo 11 ao versículo 17, nós vemos aí Jó, um homem reto e justo diante de Deus. Também nós vemos através de Davi, que ele mostrou piedade e bondade por Saul, não retribuindo o mal que este queria fazer, mas acima disso demonstrou temer a Deus, não matando um rei ungido, mesmo que seu oponente quisesse lhe tirar a vida. Ele demonstrou essa bondade de Deus para com um descendente de Saul, que foi Mefibosete, filho de Jonatas, segundo Samuel capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos também a parábola dos trabalhadores da vinha, que é um exemplo de graça muito forte, que empregados que entraram para o turno de trabalho já no fim do dia receberam o mesmo salário que aqueles que começaram no início do dia. Marcos capítulo 20,
versículo 11. Isso é muito interessante, que Deus ele é justo, Deus ele conhece o que está no nosso interior, no nosso coração. Não significa que você que aceitou Jesus hoje e aqueles que aceitaram Jesus há anos que vão receber galardões diferentes. Não. A recompensa de Deus, ela é justa, ok? Nós vemos a Dorcas, por exemplo, que era uma cristã que não media esforços para fazer o bem. Ela fazia túnica, fazia roupas, vestidos para as pessoas necessitadas. Ela tinha a bondade de Deus em seu coração. Mas nós temos a bondade de Deus em nosso coração porque Deus está em nós. Porque na realidade o homem é muito mau. O homem ele traz em sua natureza a maldade. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, foi claramente o maior exemplo de amor, o maior exemplo de piedade, de bondade, de graça, de fé, de misericórdia. Ele entregou-se na cruz em favor de todos os pecadores, de todas as pessoas. Ele deu a sua vida por nós. Aí está a maior expressão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí na obra da redenção, que é que nós podemos ver? Nós vamos ver a manifestação da bondade de Deus através de Jesus. Quando houve a queda dos nossos irmãos Adão e Eva, a bondade de Deus não deixou de existir, nem foi diminuída. Ele proveu roupas para cobrir a vergonha, do homem, que começaram a sentir-se mal, porque agora eles estavam sendo conhecedores do bem e do mal, e aquelas vestimentas de pele eram prova de que alguém tinha sido sacrificado para cobrir a culpa e a vergonha de alguém que pecou. E assim Deus continuou demonstrando a sua bondade, a sua eterna bondade em todos os livros da Bíblia. Nós vemos aí a história de Israel, os sacrifícios de animais, o que Deus providenciou no tabernáculo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacrifícios diários, que Deus estava aí dando uma oportunidade para que o homem pudesse se reconciliar com Ele. E aquelas coisas, ou estas coisas das quais eu estou falando, eram sombras daquilo que iria acontecer. E através do sacrifício de Jesus, Deus ele providenciou totalmente a reconciliação, a recuperação do ser humano para com Deus. Aí nós vemos a graça e a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo e a grande dádiva de Deus através de Jesus, que entregou a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele entregou a sua vida por nós. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas através da redenção de Jesus, nós vemos a reconciliação do ser humano. O ser humano sendo reconciliado com o Senhor. Portanto, em nós não há nenhum mérito. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela grande graça de Deus, pela eterna graça de Deus, pela bondade de Deus. Toda a expressão do amor estava realmente em Cristo Jesus. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Quando nós permanecemos na bondade do Senhor, nós vamos permanecer inseridos no Senhor. Romanos 11:22. A bondade do Senhor está derramada em nossos corações. O amor de Deus está derramado em nossos corações de uma maneira maravilhosa. E é imutável, não muda, não sofre nenhuma mudança, nenhuma alteração. E o Senhor, ele realmente criou o ser humano e expressou a sua imensa bondade, porque ele nos ama, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, que nós possamos, nesta manhã, entender a grande misericórdia de Deus em nossos corações, entender que Deus nunca foi mais ou menos bondoso. Deus é bondoso o tempo todo, a todo instante, a todo momento. A bondade de Deus é um dos principais atributos da sua natureza divina,
que se manifestou desde a criação até a expressão plena, né, da entrega do seu Filho, essa reconciliação que nós podemos ter com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Um bom dia para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aí nos seguindo e vendo aí sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. E é algo muito lindo você sendo alcançado pelo amor de Deus, sendo alcançado pela misericórdia do Senhor. Deus, ele anunciou justamente a intenção de enviar um Salvador. Gênesis capítulo 1, versículo, capítulo 3 e o versículo 15, que foi uma promessa renovada a Abraão, profecias a respeito de Jesus que nós vemos em toda a Bíblia a respeito da bondade de Deus. E Deus é maravilhoso, Deus é especial, Deus ele é lindo e o Senhor é bom o tempo todo. Portanto, meus queridos, que nós possamos entender essa misericórdia de Deus expressada através do seu amor, expressada através da sua bondade, da sua misericórdia para conosco de uma forma muito especial. Portanto, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.